de História à Distância, especialmente para os nossos alunos do Frei Gil, nesse momento de coronavírus. Então, por favor, todo mundo aí pode aprender um pouquinho, mas é especial para os nossos queridos alunos que estão em distanciamento social, entendendo que essa é uma excelente medida para a segurança de todos, tá? Um abração, então, para você aí que está em casa, um abração para você que está na chácara, que está em outro ambiente, mas que está acompanhando aí, não deixando de estudar. Isso é super importante. Estudo não é só na escola, estudo é em casa. Você não é um aluno que assiste aula, você é um estudante que estuda. Então, parabéns para você aí que está acompanhando esse nosso momento. Nós vamos revisar aqui um pouco os nossos conteúdos, tá? Vamos passar aí para vocês uma série de slides aí sobre as nossas aulas pregressas. Eu espero que você lembre de alguma coisa. Então, vamos lá. Vou tirar aqui um pouco desse local, vou botar para cá, porque fica melhor ali, tá bom? Então, curso de História, Centro de Ensino Frei Gil. Quem é o professor? É esse carinha aqui que está aí, especializando aí nessas transmissões ao vivo. E essa aqui não é ao vivo, mas a gente não tem teste para gravar, então acaba sendo ao vivo transmitido depois. Abraço, então, aí para você, aluno do primeiro ano A, aluno do primeiro ano B, aluno do primeiro D, do E e do F. São o nosso público para essa turma aí. Então, um A, um B, um D, um E, um F. Vamos prestar atenção, a aula vai começar agora, primeiro ano, primeiro período. Vamos estar aí revisando. Comecinho de tudo, a gente falou para vocês o que é história. O que é história? História, repete aí comigo, você já deve ter decorado, é a ciência humana que estuda a sociedade e a cultura ao longo do tempo. Então, esse é o nosso conceito de história. É a ciência humana que estuda a sociedade e a cultura ao longo do tempo. Nós falamos para você a respeito desse carinha aqui, o Jack Estripador, o cara que matava suas vítimas e depois partia em pedacinhos, né? Partia em pedaços. Então, nós vamos partir esse conceito em pedaços. Vamos primeiro falar da história como ciência. Essa palavrinha aqui muito importante, que infelizmente hoje está tendo aí muita gente que não segue esse princípio aqui. O que acontece? Acontece o seguinte, gente, boa, tem um monte de cara inteligente, um monte de cara aí, super bacana. Infelizmente, eles estão errando no método. Tá? Gente que está divulgando aí muito vídeo no YouTube, internet, fala muito, tem muito respaldo aí, milhões de seguidores, mas é o seguinte, esse pessoal, eles dizem assim, eu estudei muito esse assunto. Estudou, viu muito vídeo, leu muito livro, fez muita coisa, tá? Só que ele não fez isso dentro de um método e usa basicamente métodos filosóficos como a indução e a dedução. Esses métodos, eles são ótimos, mas são falhos. Tá? Então, indução e dedução são falhos. E as pessoas, então, chegam a conclusões falhas também. Então, é necessário que a gente retome essa questão da ciência. A ciência é muito importante e a história ela é científica, ela não é filosófica, ela não é só indução, só dedução, ela é ciência. Então, o que a história faz como ciência? Vamos lá. Olha, primeiro, tem 4 tipos de conhecimento. Vocês já vimos, tal, você deve estar lembrado, que eu estou relembrando. É um conhecimento empírico, prático, aquele que se adquire na prática, nadar, andar de bicicleta, andar mesmo, falar, tudo isso é conhecimento empírico. O bebezinho, quando nasceu, não teve lá na faculdade uma aula assim para ele, olha, lá na maternidade, né? Uma aula para ele dizendo assim, vamos aprender a andar, vamos aprender a falar. Não, não era assim. Então, a galerinha teve que aprender fazendo. Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, até que aprendeu a andar. Repete as palavras que os adultos falam, aí aprende a falar. Conhecimento empírico. Várias e várias coisas. A maioria das coisas que você sabe fazer, você aprendeu de forma empírica. Tá? Então, esse conhecimento é super relevante, não tem
vencimento, né? Sempre vamos usar isso aí, isso é importante, então, para a nossa humanidade. Quase que paralelamente, quando a humanidade surgiu, que já usava o conhecimento empírico, a humanidade também desenvolveu o conhecimento teológico. O que é o conhecimento teológico? É a explicação das coisas pelo sobrenatural. Explicar a natureza a partir do sobrenatural, né? Então, sempre tem uma explicação assim, é Deus, é um anjo, é um espírito, é um demônio, sempre tem uma explicação voltada para o sobrenatural. Tá? Então, é super importante que você entenda que isso aí é antiguíssimo. As pessoas fizeram já isso desde que começaram a se entender por gente. O conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico já é um pouco mais recente, né? Eu digo recente em termos de história, né? Século V a.C., algumas pessoas da Grécia que não tinham nada para fazer começaram a observar mais as coisas, começaram a pensar mais sobre aquelas coisas, porque eles tinham tempo livre. Né? Depois a gente vai estudar isso direitinho quando a gente estiver estudando sobre Grécia. E aí eles começaram a questionar as explicações teológicas e a definir que só iriam aceitar explicações que tivessem lógica, que tivessem que usassem a razão. Então, nada de conhecimento só baseado no que alguém vai dizer assim, não, Deus falou, Deus revelou, ou porque é assim, né? Então, não precisamos de lógica, precisamos de explicação, precisamos de raciocínio. Então, esses carinhas, eles inovaram bastante nesse negócio aí. É óbvio que isso aí vai marcar muito a nossa história a partir daquele momento, mas é preciso que se diga o seguinte, o conhecimento filosófico sempre esteve um pouco restrito. Ele não foi o conhecimento de massas. A maioria das pessoas continuavam explicando as coisas de forma teológica, tá? Então, o conhecimento filosófico não apaixonou a maioria absoluta da comunidade, apesar de ter sua relevância histórica, a sua relevância na maneira de que como as pessoas encaravam o conhecimento, ok? Bom, mas aí é no século XVIII que vai surgir o conhecimento científico, e esse aqui vai impactar tudo. Nós estamos nos comunicando agora porque a ciência esteve evoluindo demais em termos de comunicação. A outra área que evoluiu muito é o transporte, né? Hoje você pode ir em qualquer lugar do planeta e até fora do planeta, porque a humanidade evoluiu demais, deixou de andar a pé, a cavalo, de barco, para andar em aviões, espaçonaves. A área do transporte realmente avançou bastante. Tá? E a gente vê aí, nessa pandemia toda, há também uma outra área super importante que a humanidade evoluiu muito, que é a medicina, a saúde. Né? Então, a galerinha tem aí muito progresso científico. Né? Eu creio em Deus que a gente, por mais que estejamos aí nessa pandemia toda, nós vamos evoluir bastante e vamos aí crescer nessa questão de solução para esse coronavírus aí. A ciência vai achar realmente uma solução. Beleza. Gente, a ciência, então, ela tem um processo, um método, né? René Descartes foi um cara lá do século XVIII que pensou, sistematizou como a ciência deveria trabalhar. E ele, então, elaborou esses 4 passinhos aqui, né? Eu coloquei esse desenhozinho aqui para a gente ver como é que esses 4 passos se fazem. Então, primeiro começa com a problematização. O cara observa a natureza, tá? Observou a natureza aí, beleza, tá tudo. Aí ele tem dúvidas, né? Então, cara, a ciência começa com observação, tá, gente? Então, o carinha tem dúvidas. Como é que é esse negócio aqui? Tá? E aí ele faz perguntas, né? Ele vai pesquisar em livros, vídeos, etc. Ele vai querer saber o que já se sabe sobre aquele assunto ali que ele está perguntando. Tá? Então, é nessa hora aí que a gente problematiza. Problematizou, eu problematizei e tal, estou querendo saber sobre isso. Aí você cria hipóteses. Depois dessa pesquisa aqui, você vai, então, coletando dados e esses dados você elabora hipóteses. Hipóteses, você
elaborar uma série de possíveis explicações, né? Possíveis explicações. Essas hipóteses, passo para o passo 5 aqui, que é a experimentação. A experimentação é super importante, porque é o que a ciência faz aí com as suas hipóteses, né? Esse pessoalzinho de YouTube e o pessoal da filosofia, eles paravam aqui, não, é assim, tal, tal, porque tem lógica, né? Tem lógica, né? Já a ciência, ela não para aqui, pode ter lógica, pode ter o que for, tá? Mas ele precisa experimentar, precisa colocar isso dentro de dados concretos, dentro de situações concretas, experimentar isso em vários níveis de simulação, tá? Então, vamos fazer a simulação aqui de como é que isso realmente é no natural, no real, não só na mente, tá? Mas lá na coisa real concreta. Então, feitas as experimentações, o carinha vai passar por uma análise de dados. Novamente aqui, pode ser ajudado pelos processos filosóficos de indução, dedução, etc., né? Raciocínio lógico. Mas vamos analisar os dados, de acordo aí com tudo, vamos somar, vamos diminuir, vamos verificar, vamos ver tudo aí que é possível, tá? Análise de dados. Tá? Feita a análise de dados, eu elimino um bocado dessas hipóteses aqui. Tem um monte de coisa que não tem sentido, não resistiu às experiências, né? Pode ter lógica, pode ter um monte de coisa, mas não resistiu às experimentações. Então, eu seleciono algumas teorias, ou uma teoria, uma explicação provável, uma explicação que tenha condições de provar que ela é verdadeira, né? Então, eu já estou avançando aqui no processo científico. Então, analisando isso, eu posso voltar aqui para a experimentação, para a pesquisa, para poder chegar a uma conclusão. Essa conclusão é a tese, quando o cara realmente diz, não, eu analisando de todas as maneiras, tal e tal e tal, fazendo testes, pesquisas e etc., eu cheguei a essa conclusão aqui, irrefutável, porque eu já apliquei todos os contra-argumentos e etc. e tal, então a conclusão é essa, está provado por A mais B, por ciência aqui, por experimentação, a minha tese. Então, aqui é um conhecimento comprovado, tá? Então, esse é o processo científico, a história trabalha assim, tá bom? Então, aqui, simplificando, problematizar e perguntar o que é isso, né? Hipótese é dizer assim, eu acho que pode ser A, B, C ou D. Teoria é dizer assim, olha, é provável que D, a opção D, seja mais coerente, a mais aplicável, né? Porque as outras não dá para eu provar, não dá para eu saber, tá? A tese é dizer assim, eu provei que a D realmente é a correta, tá? Tá provado, tá fechado, é isso e aquilo mesmo, tá beleza? Bom, então, história é uma ciência. Mas a história não é uma ciência qualquer, tá? A história é uma ciência humana. A história é uma ciência humana. Então, como ciência humana, a história tem diferença, né? Tem a ciência, as ciências exatas e as ciências humanas, né? As ciências exatas, elas são fixas, elas são exatas, né? Para usar aí a coisa legal, né? Então, 2 mais 2, 2 mais 2 é 4. No Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Europa. 2 mais 2 é 4 e não vai mudar. Há 10 mil anos atrás era 4, daqui a 10 mil anos no futuro vai continuar sendo 4. Então, por isso ela é exata. Tá? Já a história, ela tem o elemento humano sempre intervindo aí. Né? Você tem uma interpretação que depende de quem é que está escrevendo a história. Por exemplo, os vencedores falam da história de um jeito, os perdedores vão falar da história de outro jeito. Quem é do Brasil fala da história de um jeito, quem é de Portugal fala da história de outro jeito, quem é dos Estados Unidos fala de um jeito, quem é do resto do mundo fala de outro jeito. Né? Quem é da China fala de um jeito, quem é do outro país fala de outro jeito. Então, o componente humano é super importante. E o mais interessante é que uma coisa, hoje, ela é considerada verdadeira e daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 1000 anos, vai ser considerada ultrapassada, né? Porque a história ela é relativa, ela vai formulando
as suas teses e depois, mas deixa aberta a possibilidade para se reconduzir àquela afirmação ali, né? Então, história é uma ciência que depende do componente humano. Tá? E enquanto ciência humana, a história tem dois objetos de estudo. Tá? A história estuda sociedade e a história estuda cultura. Então, sociedade. O que é sociedade? Sociedade é um agrupamento de pessoas que possuem objetivos comuns. Essa definição mais moderna, há um tempo atrás, o pessoal botava a questão do território aqui no meio. Né? Agrupamento de pessoas que vivem dentro do território, tal, possuem objetivos em comum, língua, tal, essas coisas. Hoje em dia, a dinâmica também afetou essa questão do território, né? E eu acredito que no futuro nós vamos ficar cada vez mais globalizados e essa questão de território vai ficar um pouco obsoleta, vai ficar ultrapassada, tá bom? Então, sociedade é um agrupamento de pessoas que possuem objetivos comuns. Outra coisa super importante, então, objeto de estudo da história é a cultura. O que é cultura? Cultura é tudo que pode ser aprendido e ensinado. É simples assim. Pode ser aprendido, pode ser ensinado, é cultura, tá bom? Então, cuidado com esse conceito é muito amplo e, às vezes, ele vai confrontar aí uma série de preconceitos que a gente tem, né? Então, não deixe esses preconceitos afetar a sua visão de história. Então, tem, por exemplo, a questão do bairrismo, né? Galera bairrista, pessoal que acha que sua sociedade é melhor do que a dos outros, né? E aí, outros que acham que sua cultura é melhor do que a dos outros, né? O etnocentrismo, sua etnia é melhor do que a dos outros. Tem gente que diferencia cultura popular, cultura acadêmica, e acha que cultura acadêmica é superior à popular. Outras pessoas que acham que cultura é só o popular, o folclórico. A historiografia, a escrita de história está cheia do negócio chamado eurocentrismo. Tudo centralizado na Europa. Outros, hoje, descartam o método científico e estudo de história aí, de uma forma aleatória, baseada apenas na lógica. Tem lógica, isso aqui tem lógica, né? Claro que tem. Um monte de coisa no mundo tem lógica, mas não é plausível, não sustenta com os fatos e com as pesquisas, né? Com a experimentação. Não se sustenta, não vai para frente. Tá? Então, história ela vai estudar basicamente essas duas coisas, sociedade e cultura. Agora, sociologia também estuda sociedade. Antropologia estuda cultura. O que tem de diferente na história? Exatamente essa expressão aqui, o tempo. E aí, professor de história, a gente fica muito irritado quando o aluno fica dizendo negócio de primeiro dia de aula, pergunta, o que história estudo passado. Então, tá a gente pegar a cadeira e jogar na cabeça do cara. É muito simplismo dizer que história estuda o passado. Na verdade, história estuda o tempo, passado, presente e futuro. Tá? A gente só estuda o passado por conta do presente e do futuro. Tá? Então, nada de ficar limitando história ao passado. Se ficar estudando só o passado, é inútil esse conhecimento. A gente dizer assim, para quê, né? Faz como um professor gago que eu tinha, né? Para que estudar isso? Né? Graças a Deus já esqueci isso tudo. Então, se for estudar só pelo passado, não vai ter sentido. Daqui a pouco a gente esquece e, graças a Deus, esquecemos. Então, a história tem que ser para você criticar o presente, para você analisar o presente. Tem aluno, às vezes, que se irrita quando a gente fica falando de política, de economia, da cultura atual, né? Falando da sociedade, falando dos valores, falando das coisas de hoje. E as pessoas, então, dizem assim, a pessoa está desviando o assunto. Vamos voltar lá para Roma, vamos voltar lá para o Egito, vamos voltar lá. Não é essa questão. Você tem que contextualizar. Só vale a pena estudar história se for para a gente analisar o presente e evitar os erros do passado no futuro. Então, história ela precisa ser contextualizada ao longo do tempo. É interessante essa questão do tempo, porque a humanidade ela resolveu contar o tempo, né? Então, desde os primeiros homens, né? O homem observou o círculo do Sol nasce, Sol se põe, aí amanhã de novo,
né? E as fases da lua foram os dois primeiros elementos para as pessoas contarem o tempo. Então, o sol nascer até se pôr um dia. Virou a noite, no outro dia de novo. Então, outro dia. Né? E a lua marca a semana. Então, cada fase da lua. Né? Então, as pessoas se orientavam assim, olha, daqui a tantas luas cheias, a gente se encontra. Ou a gente vai ver de novo essa coisa acontecendo de tantas e tantas luas. Né? Cada vez que tem lua, isso tem tal, 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 tal. Então, o cara ficou marcando o tempo. Né? E ao longo do ano, ele marcou as estações. Então, pelo jeito como a natureza, o clima, as coisas estavam variando, ele começa a identificar que existe um ciclo nisso aí. Então, o cara aprendeu com o Sol, com a Lua e com as estações do ano a marcar dia, semana, ano. Tá? E isso tudo aí as pessoas organizaram calendários. Aqui você tem na tela um calendário romano, que é baseado na Lua, né? Tem os meses do ano aí entre os romanos, e está aí como eles se organizavam dependendo da fase da Lua. Né? Era um calendário lunar. Então, pessoal, calendário é super importante. Nós temos vários calendários no mundo hoje. Né? Nós temos, o calendário que nós usamos é um calendário feito por religiosos. Papa Gregório o Grande, que encomendou seus cientistas esse nosso calendário de hoje. Por isso, o marco zero dele é o nascimento de Cristo. Tá? E o pessoal até errou. Essa data aí, o ano zero não foi o ano que Jesus nasceu, mas isso é outra discussão. Então, mas para efeito de calendário, é o marco inicial, é o ano do nascimento de Jesus. Por isso que ele é um calendário cristão, um calendário ocidental, é um calendário muito marcado pela religião cristã. Então, antes de Cristo, os anos são contados de forma decrescente, né? Que essa seta para trás é decrescente. E sempre será obrigatório registrar o AC, que é antes de Cristo, né? É para identificar que essa data é antes de Jesus nascer. Tá? E depois de Cristo, os anos são contados de forma crescente. Tá? E aí não é obrigatório eu colocar DC depois de Cristo, a não ser que seja muito pertinho ali do ano 100, ali para a gente poder ficar mais ligado de que é o comecinho da nossa era. Tá? E a gente usa muito a questão do século. Século, tá aqui o século. De 1 a 100, século 1, e sempre lembrar que século escreve com algarismo romano, tá? Então, sempre vamos ajudar nessa questão aí, algarismo romano para usar século. Então, de 100 em 100 anos. 101 a 200 é o século 2, né? Nós estamos no ano 2020, nós estamos no século 21, que começou no ano 2001 e vai até o ano 2100, tá? Como calcular os séculos? É simples, tem uma regra fácil. Se terminar em 00, os dois primeiros números aqui é o século, tá? Século 20. Se terminar diferente de 00, você acrescenta mais um aqui nesse número que tem aqui e vai dar o século que você está aí estudando, tá beleza? Então, beleza, nós vamos encerrar esse momento aqui. Depois a gente volta com esse outro tema aqui de como é que os historiadores trabalham essa questão do tempo aí na história, tá? Só lembrando para vocês que é muito importante que você continue estudando, aproveite seu tempo, já que nós estamos falando de tempo, sistematiza ele, organiza aí, como se você estivesse numa sala de aula. Eu sei que é bem mais complicado esse negócio de estudar à distância, exige mais disciplina, mas a gente está aí para se disciplinar para aprender, tá bom? Abração a todos e que Deus abençoe aí, tenhamos um bom tempo de estudos. Tchau!